Hoje nós estaremos dando sequência ao nosso sermão temático, a libertação operada por Jesus. O texto básico do nosso sermão está em João 8,36, que diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na primeira parte do nosso sermão temático, nós discorremos sobre o primeiro ponto, que é a libertação da morte espiritual. Né? A gente tratou da morte espiritual e na nossa abordagem de hoje, o segundo ponto é sobre a cegueira espiritual. Né? Então, a gente vai só explicar a diferença do sermão temático para o sermão expositivo. Né? No primeiro ponto, no primeiro ponto do nosso sermão, a gente explicou o sermão expositivo, né? Que é aquele sermão que é baseado num texto. Se escolhe o texto, aí comenta o texto, expõe o texto e contextualiza o texto para o nosso presente, né? Porque a mensagem tem que dizer a nossa situação hoje. A mensagem tem que tocar conosco. Toda mensagem tem que ser uma mensagem existencial. Né? A mensagem bíblica ela é primeiramente existencial. O que é isso? Tem aplicação para nós próprios. Para nós próprios. A palavra de Deus não pode ser teu especialista de andar pregando. Se a mensagem lhe tocar, então a mensagem primeiramente toca. Então a mensagem tem que estar no contexto existencial. Né? Então o sermão expositivo, a gente se tem o texto, né? E discorre sobre o texto, faz exposição do texto, contextualiza, faz a aplicação do texto presente, estado histórico de hoje. E o sermão temático, ele é o discurso do sermão, ele vai ficar condicionado ao tema. Né? O sermão temático, quem guia o discurso é o tema. Né? O nosso sermão, a libertação operada por Jesus, é o tema. Então, é essa temática que nós vamos abordar. Os aspectos dessa abordagem. Em que consiste essa libertação, né? Quais as suas características. Então, a divisão do sermão está baseado baseado no tema. O tema é que vai dirigir a exposição. Então, no nosso primeiro ponto, a libertação operada por Jesus, o primeiro ponto é sobre a morte espiritual que discorremos. E agora vamos discorrer sobre a libertação da cegueira espiritual. Né? Então, Jesus nos libertou da morte espiritual e da cegueira espiritual. Então, nós vamos ler aqui alguns textos, nós vamos ser rápidos, né? Ficar uma exposição com tempo bem resumido. Então, Jesus aqui diz, no nosso segundo ponto, que é a libertação da cegueira espiritual. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus, ele é a luz. Né? Essa luz aqui, ela está falando da luz espiritual, né? Da luz da verdade de Deus. Aqui a luz, aqui é uma metáfora, né? Jesus é aquele que traz o conhecimento pleno de Deus. Né? Então Jesus, ele é o Logos do Pai. Nós vemos aqui
Em João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, vamos ler aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está no princípio com Deus, né? Então aqui Jesus como verbo é o logos. No grego o termo logos significa razão, discurso, né? Explicação. Então Jesus é o logo do Pai. Usando aqui uma metáfora, o Pai é o ser e o Filho é o logos, né? A manifestação, a compreensão do Pai. Todo homem tem um logo. Por exemplo, você que está me ouvindo, você tem seu logos, que é seu entendimento, sua razão, né? Seu aparelho cognitivo é seu logos. Você é o ser, você é a vida, vamos dizer, você é a vida, você é um ser, e você tem sua luz, que é a sua compreensão. Então, essa compreensão aí, sua capacidade, seu sujeito transcendental, que é a sua capacidade de compreender a realidade, é seu logos. Então, aqui o texto está dizendo que Jesus é o logos. No grego é logos. Então, Jesus é a palavra que revela o Pai. Então, ele é a luz. Isso quer dizer aqui que tudo que foi que o Pai criou, ele criou pelo seu logo, que é a sua sabedoria, a sua inteligência. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele está no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele ou por intermédio dele, que é a mesma coisa. Né? Porque ele é a inteligência, ele é a razão do Pai. Então, Jesus, ele é a luz. Então, ele nos liberta da cegueira espiritual, porque sua palavra, sua doutrina é a verdade de Deus, tanto da criação, do propósito do homem, a responsabilidade do ser humano, né? A graça, o amor, a autodoação de Deus, tudo isso é revelado em Jesus Cristo. Então, ele é a luz do mundo, ele alumia o ser humano. Então, Jesus, ele liberta da cegueira espiritual. Então, quem anda com Jesus não anda nas trevas. Treva aqui é a ignorância, o erro. Então, Jesus, ele nos liberta da treva, da ignorância, da falta de conhecimento. Quem está em Jesus, Jesus como Filho de Deus, Jesus é Deus de Deus, luz de luz, né? Jesus é Deus em condições humanas. O Deus cristão, ele se manifestou como trindade, um espírito em 3 modos reais distintos de ser, que é a definição de Karl Barth. É isso mesmo. Então, Jesus, ele é a verdade de Deus. E essa verdade ele nos comunicou para a humanidade quando esteve aqui encarnado e hoje está no Espírito Santo. Então, 1 de João 5,20, nós vamos ler aqui, tem um texto muito significativo que fala sobre a manifestação de Deus em Jesus Cristo. Né? Então está escrito aqui, em 1 de João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né?
Isso aqui, existe uma dualidade de compreensão aqui nesse texto, que alguns exegeta, alguns gramáticos, ele interpreta que este é o verdadeiro Deus, refere-se ao Senhor Jesus, né? Ao Deus Filho. E outros gramáticos, outros exegetas, ele interpreta que este é o verdadeiro Deus, é o Deus que Jesus revelou, né? De qualquer modo, não tem nenhum prejuízo, né? Se for o Filho, é o verdadeiro Deus, a vida eterna, ou se o Deus que Jesus revelou é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? O caso é que, se nós estivermos em Cristo, que é o Deus Filho, nós estamos no verdadeiro Deus e a vida eterna, né? Então, Jesus Cristo, ele manifesta Deus, ele é a luz divina. E a palavra de Deus diz aqui, em João, nós, 1 de João 2,27, o que é que diz aqui? 1 João 2,27, diz que nós não precisamos, que nós temos a unção e que não precisamos de ensinamento, né? Então está escrito aqui: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecer nele, como também ela vos ensinou. Então o texto está dizendo aqui que nós temos a revelação de Deus, a igreja tem a revelação, a unção do ensinamento, manifestou na igreja. Então, nós, membros da igreja, não temos necessidade de aprender com pessoa que está fora da igreja, de religiões, de seitas, falsos mestres. Não temos necessidade, porque nós temos já o ensinamento dado por meio da igreja, né? Aqui não está dizendo que o crente não precisa do ensinamento da igreja, não, porque a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que Deus deu apóstolo, profeta, mestre, apóstolo, profeta, evangelista, doutor e mestre. São o ministério ou magistério, ministério do ensino, né? Esses dons são dons ministeriais, que é para ensinar a igreja. Então, está dizendo aqui que Deus nos deu conhecimento à igreja, ao seu corpo místico. Então, na igreja nós temos o ensinamento correto, não precisamos de andar atrás de outros ensinamentos, atrás de filósofos, etc., né? E finalizando, nós queremos dizer que Jesus, ele nos liberta da cegueira espiritual, da ignorância, das trevas. Então, quem tem Jesus tem a luz da verdade, a luz divina. Que Deus nos abençoe.